Deus, aleluias. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 3. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluias. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 3. Aquele irmão que não estiver a Bíblia, divida com ele, amém? Quem achou diz amém. Vamos ler o texto, amém? Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Vamos ler a partir do versículo de número 1, amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Amém? Somente até aqui, podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, neste texto sagrado, nós podemos ver quando Paulo ele vai recrutar o servo chamado Timóteo, o missionário chamado Timóteo. Mas quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dar diversas instruções acerca da fé em Cristo Jesus. Ele vai dar diversos conselhos sobre uma vida de um escolhido de Deus. Timóteo, desde muito novo, aprendeu com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd acerca da fé em Cristo Jesus. E através desses ensinamentos, o próprio Deus gerou em Timóteo uma fé genuína e uma fé verdadeira. E este jovem, ele crescia na fé. Este jovem, ele se desenvolvia. Ele tinha uma boa conduta. Ele era um jovem exemplar. Era um jovem dedicado ao Senhor. E ele tinha um espírito de serviço. Aí conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de 16, de repente, Paulo ele desce a Derbe e a Listra, a cidade a qual o jovem Timóteo morava. E a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo quis que este fosse com ele, e o tomou e o levou. Paulo não perguntou se ele queria ir. Paulo não perguntou para sua avó ou para sua mãe se o menino poderia ir com ele. A palavra de Deus diz que ele simplesmente levou. Ele simplesmente levou a Timóteo porque ele quis que este jovem fosse com ele. Mas não era Paulo, mas era o próprio Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era o próprio Cristo, era o próprio Jesus, tomando posse do seu projeto, tomando posse daquele que ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Desde o momento que Timóteo estava no ventre da mãe dele, o Senhor já estava planejando o seu futuro, o Senhor já estava planejando a sua história, e o Senhor já sabia qual era o caminho que este jovem iria trilhar. Agora este jovem, ele é enviado, como uma ovelha é enviada para o matadouro. Preste muito bem atenção, no capítulo de número 16, no versículo de número 1, nós vemos que Paulo, ele desce a Derbe e a Listra. Mas não era Paulo. Deus estava sim usando Paulo, mas era o Espírito Santo de Deus conduzindo Paulo por aquele caminho.
porque ali tinha um jovem, ali tinha um homem, a qual o Senhor já tinha preparado tudo. E naquele exato momento, o Senhor enviou o teu servo para tomar posse do projeto dele. O Senhor sabia muito bem a localização de Timóteo. Ele sabia muito bem aonde Timóteo morava. Ele sabia muito bem aonde era a casa de Timóteo. Ele sabia muito bem aonde até mesmo Timóteo dormia. Ele sabia muito bem até quantos fios de cabelo havia na sua cabeça. Porque o Senhor, Ele conhece todos aqueles que Ele o chama. Ele conhece todos aqueles que Ele escolhe. Não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para fugir do chamado. Quando Ele quer chamar, quando Ele escolhe, não adianta se esconder, não adianta fugir, porque Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o nome da sua rua, Ele sabe o número da tua casa, e a qualquer momento Ele pode bater lá e te chamar para a obra que Ele tem na sua vida. E era isso que estava acontecendo na vida deste jovem Timóteo. O Senhor enviou a Paulo para bater na porta dele. O Senhor enviou a Paulo para bater na porta dele, para dizer: eu vim tomar posse do meu projeto. Deus, Ele não pergunta se você quer ir. Deus, Ele não pergunta se você está pronto. Deus, Ele não pergunta se você tem alguma coisa para fazer. Deus não pergunta para você se você vai sentir falta da sua família, se você tem um sonho da casa própria, se você tem um sonho de constituir uma família. Ele simplesmente toma, pois aquele que é escolhido, aquele que é chamado, ele não se manda. Quem manda nele é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem dono, Ele pertence a um Senhor. Ele não manda em si próprio, Ele não toma as suas próprias direções, Ele é direcionado pelo Espírito Santo. E o jovem Timóteo era um jovem que talvez tinha tantos sonhos, um jovem que era querido pela sua família. Agora ele começa a sofrer pelo Evangelho, ele começa a sofrer pelo Evangelho de Cristo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que deseja vê-lo, lembrando das suas lágrimas, aonde havia um sorriso de um jovem promissor, de alguém que era querido pela sua família, aonde havia um sorriso de um jovem que talvez quando tivesse seus 30 anos, teria conquistado grandes coisas. Agora há lágrimas nos olhos de um missionário. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu desejo te ver lembrando das suas lágrimas. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu me lembro muito bem de quando eu tirei da sua casa, de quando eu tirei da casa da tua mãe, da sua avó. Eu lembro muito bem do teu sorriso, mas aos poucos o teu sorriso foi se perdendo, e as lágrimas começaram a aparecer no seu semblante, as lágrimas começaram a aparecer no seu rosto, por conta da chamada do ministério. Era o jovem Timóteo, passando pelas dificuldades do Evangelho, passando pelas aflições, pelas angústias, e as lágrimas descendo pelo seu rosto, as lágrimas enchendo o seu olho, as lágrimas enchendo o seu olho, os seus olhos, porque Timóteo, ele estava sujeito a sofrer por fraqueza, por cansaço, por enfermidade, por angústias. E todos nós, no meio da nossa caminhada com Deus, nós estamos sujeitos a sofrer por angústias, nós estamos sujeitos a sofrer doenças, nós estamos sujeitos a sofrer por tristeza, a sofrer por enfermidade. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para ele: eu me lembro das tuas lágrimas. Paulo vai escrever a Timóteo, porque ele lembrava muito bem das lágrimas. A vontade de Paulo ali naquele exato momento, nós lendo esta carta, era abraçar
a Timóteo, era poder abraçá-lo, era poder estar junto com ele, para o confortar, por conta da caminhada, porque ele sabia que ali, por mais que havia alguém que o capacitava, era um jovem, era alguém que estava sofrendo, era alguém que estava angustiado por conta das lutas, por conta das batalhas. Ele estava sujeito, e todos nós estamos sujeitos a passar por tudo isso que este jovem estava passando. Não era porque ele era um jovem, mas é porque o Evangelho nos proporciona isso. O Evangelho, ele nos proporciona isso. E é por isso que Paulo vai reforçar, Paulo vai lembrar ele. Então Paulo vai dizer a ele por meio das suas fragilidades, por esse motivo, por conta das suas fragilidades, o apóstolo Paulo vai escrever a 2 Timóteo no seu capítulo de número 1. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Era o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: eu sei muito bem das suas fragilidades, eu sei muito bem das suas enfermidades, eu sei muito bem daquilo que você sofre, mas Deus, ele não te deu um espírito de temor, Deus, ele te deu um espírito de fortaleza, Deus te deu um espírito de ousadia, Deus te deu um espírito de força. Eu sei das suas fragilidades, eu sei das tuas dificuldades, mas quem está contigo é o Espírito Santo. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: desperte o dom que existe em ti. Timóteo tinha um dom, Timóteo tinha um dom, assim como todos que estão aqui, que aceitaram a Jesus, muito provavelmente tem um dom, tem algo que Deus entregou na mão para fazer, mas por conta da provação, por conta das dificuldades, por conta do mal olhado, se acovardou, largou a mão do arado, recuou para trás, por conta daquilo que os homens falavam, por conta do julgamento do homem, decidiu parar de fazer. Por conta das dificuldades, da enfermidade, ou o que for, decidiu parar de fazer a vontade de Deus, recuou. Mas é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: desperte o dom que está em você, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Você pode ser fraco sim, mas o Espírito Santo de Deus que está em você é forte. Ele te sustenta nas suas fragilidades, nas suas dificuldades, Ele te dá força. Não tenha medo daqueles que olham para você atravessado, não tenha medo daqueles que te julgam, pois não foram eles que morreu na cruz por você, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito de Deus está com você, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele te dá ousadia para lutar contra as ciladas do inimigo. Ele te fortalece, Ele te sustenta. Ele não só deu o dom e abandonou o homem, Ele não só te deu o dom e te abandonou, Ele te deu o dom e também te deu a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele dizendo: eu te capacito e te envio o Consolador. Eu te capacito e te envio o Consolador. Quando você pensar que não tem mais força, o Espírito Santo de Deus está com você, te dizendo e te lembrando que Ele não é espírito de temor, que Ele não é um espírito covarde, mas é um espírito de ousadia, é um espírito de força, é um espírito que te sustenta, é um espírito que te dá força em meio às tuas fragilidades, em meio às tuas dificuldades. E após o apóstolo Paulo dá diversos conselhos a Timóteo, um dos conselhos que nos chama a atenção, a segunda carta de Timóteo, no seu capítulo de número 2, versículo de número 3, ele vai dizer a Timóteo: sofre
pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele vai dizer: sofre comigo as aflições. Não é para fugir das aflições, não é para fugir das aflições, não é para pegar um caminho, não é para pegar um atalho fugindo das aflições, porque o próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ou seja, vamos ter aflições. E qual é o conselho de Paulo aqui nesta carta? Sofre estas aflições. Ele está dizendo: não fuja dela. Quando você vê as aflições, enfrenta, sofre elas. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se dobrar perante a presença de Deus, se tiver que gemer, é para gemer, mas não fuja das aflições. Sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado de Jesus Cristo, ele não foge das batalhas. O bom soldado de Jesus Cristo, ele não foge das aflições, mas ele sofre elas. Pode estar ferido, pode estar angustiado, pode estar com lágrimas nos olhos, mas ele vai caminhando dizendo: eu sou soldado de Jesus Cristo, eu fui chamado pelo meu general. Eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu não vou recuar, eu vou caminhar. Não importa o que dizem, não importa o mal olhado, não importa a fofoca, eu vou caminhar olhando para o autor e consumador da minha fé, porque eu sou soldado. Você é soldado, é soldado de Jesus Cristo, é soldado de Jesus Cristo. E nós, como soldados, devemos agir como soldados. Na hora da aflição, o soldado não foge. Na hora da guerra, o soldado não foge. Ele pode estar ferido, mas ele vai até o fim. Ele pode estar angustiado, mas ele vai até o fim, porque ele sabe muito bem aquele que o chamou. Ele sabe muito bem aquele que o capacita. Ele sabe muito bem quem é aquele que o fortalece. Ele sabe muito bem quem está dentro dele. Embora ele seja fraco, ele sabe que o Espírito Santo de Deus é forte. Que o Espírito Santo de Deus é forte. Que o Espírito Santo de Deus lhe sustenta. E o apóstolo Paulo, ele vai dar diversos conselhos a nós acerca da vida cristã, acerca da nossa caminhada. Ele vai nos dizer em Filipenses, no seu capítulo de número 4, versículo de número 12, ele vai dizer: sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter em abundância como padecer necessidade. Mas aí no versículo de número 13 ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Abatido, ele te fortalece. Tendo necessidade, ele te fortalece. Cansado, ele te fortalece. Estando enfermo, ele te fortalece. Estando triste, ele te fortalece. Nas tuas fragilidades, nas tuas lágrimas, ele te fortalece. Ele te fortalece. Quantos usam este versículo para dizer: eu vou entrar numa faculdade porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim, você pode, mas neste versículo, dentro desse contexto, não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo, que no meio das dificuldades, você não vai estar sozinho, porque quando você pensar que está fraco, aí é que você está forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas, no meio das nossas fragilidades. Ele te fortalece dia e noite, noite e dia. Nós não temos
temos motivos para desistir da caminhada, nós não temos motivos para olhar para trás e para querer voltar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Jesus não nos deixou sozinho, Ele enviou o Consolador, e Ele está com você todos os dias, todos os momentos, te dando força, aleluia, te dando força, te sustentando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele vai contar as suas experiências a Timóteo, ele vai contar por tudo que ele já passou. Em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 3, a partir do seu versículo 11 ao versículo de número 12, Paulo vai dizer a Timóteo: perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas vezes perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. E ele vai dar a notícia não só para Timóteo, mas para nós. Ele vai dizer: e também todos aqueles que piamente querem servir a Jesus Cristo, servir a Jesus, padecerão perseguições, padecerão perseguições. Ele está dizendo: todos aqueles que procuram viver o Evangelho, eles vão padecer perseguições, eles vão padecer dificuldades. O salmista vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Não é só de uma, não é só de duas, não é só de três, não é só de 5, de 6, não. Ele livra de todas as aflições. Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar dentro da fornalha, porque só entra na fornalha aquele que não se dobra, aquele que permanece de pé como um soldado de Jesus Cristo. Mas aquele que não se dobra, ele é jogado na fornalha. Mas só no meio da fornalha que você vai ter experiências que você nunca teve. Só no meio da tempestade que você vai ter experiências que você nunca teve, porque no meio da fornalha existe o quarto homem dizendo: não temas, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Anda comigo no meio do fogo, passeia comigo no meio do fogo. O fogo não vai te queimar, o fogo te sustenta, o fogo te purifica, o fogo te dá força. Acalamandara sorabalara candarábia, acalamando que lebadara suri me clama. Ele te sustenta. Ele não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar no meio da tempestade. Ele vai fazer você caminhar por cima das águas. E se você por acaso temer, como Pedro teve medo, como Pedro temeu e caiu e foi afogado por conta das águas, a mão dele estará lá para te ajudar. Ele pode até te dizer: porque temes, homens de pouca fé? Mas o mesmo Deus que vai te exortar é o mesmo Deus que vai estender a mão para te dizer: embora tu tenha pouca fé, embora você seja fraco, eu estou contigo, eu te sustento. E embora eu tenha que descer até a profundeza do mar, eu vou, porque eu não deixo escapar aqueles que são os meus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu estou contigo. Aleluia. Nós somos soldados e soldados de Jesus Cristo. E Paulo vai continuar dizendo, 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 4, ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou. Ou seja, aquele que milita, aquele que serve como soldado no exército de Jesus Cristo. Aquele que milita, aquele soldado, ele tem que estar pronto para a guerra, porque Deus o alistou para a guerra. Então soldado que não está pronto para a guerra, ele não está pronto para nada. O nosso problema é que nós achamos que o lugar onde nós estamos, que Deus nos colocou como peregrinos, que aqui na terra é para sempre, e nós vivemos de qualquer maneira, andamos de qualquer maneira, como se nós não estivéssemos em uma guerra.
mas nós estamos em uma guerra o tempo todo, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o diabo, o Satanás, a antiga serpente, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, aquele que dá uma brecha, aquele que abre brecha. Ou seja, nós estamos em guerra o tempo todo, nós estamos em combate o tempo todo. É por isso que você tem que tomar a espada, é por isso que você tem que tomar o escudo e guerrear contra as ciladas do inimigo. É por isso que você tem que entender, é por isso que nós temos que entender que nós estamos em guerra e nossa maior arma é a oração. A nossa maior arma é a oração, é a oração e a adoração, porque quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando o Senhor, as portas se abrem, as portas se abrem, as portas se abrem. Satanás tem que sair da frente, porque maior é o Senhor, maior é o Senhor. Você é soldado de Jesus Cristo, e nós estamos em uma guerra, e não é uma guerra qualquer, nós estamos em uma guerra para que nós venhamos desfrutar do reino de Deus, para que nós venhamos desfrutar do reino de Deus. É por isso que nós estamos em uma guerra, porque nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós não estamos aqui para ficar a eternidade aqui na terra, mas nós estamos aqui como peregrino, nós estamos aqui como peregrino, e a palavra de Deus vai dizer: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, não adianta militar, não adianta ser só inscrito no exército de Jesus Cristo, tem que militar legitimamente, ou seja, tem que militar de acordo às regras, tem que militar de acordo à palavra de Deus, vivendo de acordo à palavra de Deus. Não dá para dizer que é cristão vivendo no pecado, não dá para dizer que serve a Jesus Cristo andando de qualquer maneira, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Não, 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 não tem como. Se nós devemos militar, então que nós devemos militar legitimamente, fazendo tudo de acordo que a palavra de Deus nos orienta para fazer, não vivendo de acordo com o nosso eu, não vivendo de acordo com as nossas próprias vontades, porque nós não estamos aqui para cumprir os nossos desejos, as nossas vontades, para viver de acordo com os nossos padrões. Não é o que a gente ouve aí, o mundo dizendo: o meu corpo, as minhas regras, o mundo dizendo que manda em si mesmo, mas aquele que quer morar no céu, ele sabe muito bem que o corpo dele é morada e morada do Espírito Santo de Deus, é morada e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não devemos nos contaminar, é por isso que nós não devemos se contaminar com as coisas deste mundo, porque aquele que não milita legitimamente, ele não é coroado, ou seja, ele não herda a vida eterna. Porque do que adianta a gente ouvir o Evangelho, a gente ouvir a palavra de Deus, mas a gente não decidir cumprir a vontade de Deus? Hipócrita não é só aquele que prega e não vive, hipócrita é também aquele que está todos os dias ouvindo a palavra de Deus, mas não decide cumprir ela. Ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, é hipócrita também. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos cumprir a palavra de Deus, se é que nós queremos morar no céu. Porque quantas pessoas vêm para a casa de Deus simplesmente para buscar revelação, para buscar confirmação, para ter a porta de emprego aberta, estão no lugar certo com a intenção errada, mas hoje Deus te convida para estar no lugar certo, com a intenção certa de morar no céu, porque esse é o nosso maior objetivo aqui na igreja. Esse é o nosso maior objetivo. Esse é o nosso maior objetivo.
não é desfrutar somente das coisas daqui. É claro que Deus, Ele proveu todas as coisas para que nós venhamos desfrutar daquilo que é permitido por Deus. Mas nós devemos entender que nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em terras estrangeiras, em terras estranhas. É como se Deus estivesse levando nós, como Ele levou o povo de Israel, do Egito para a terra prometida. E quantos estão como aquele povo, murmurando, reclamando, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem preparado para ele. É por isso que aquele povo rebelde passou 40 anos no deserto. Era para ser 11 dias. Se nós formos estudar a palavra de Deus, era para ser 11 dias o trajeto. Mas eles passaram 40 anos, porque reclamaram, murmuraram, duvidaram da promessa de Deus. E Deus disse, tá bom então, vocês vão ficar aí 40 anos no deserto. Porque eles eram rebeldes. E como será que nós estamos na presença de Deus? Será que nós estamos vivendo o Evangelho, mas nós estamos sendo rebeldes? Será que nós estamos vivendo o Evangelho, mas nós estamos reclamando da provação? Estamos reclamando da enfermidade? Estamos reclamando das angústias? Tudo é permissão dEle. Então agradece pelas fraquezas, agradeça pelas enfermidades, agradeça pelas dificuldades, porque quando você pensar que está fraco, o poder de Deus te aperfeiçoa no meio das suas fraquezas, no meio das suas fragilidades. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que 3 vezes ele rogou ao Senhor para que tirasse o espinho na carne dele, para que tirasse o espinho da carne dele. Mas o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque no meio dessa tua fraqueza o meu poder está se aperfeiçoando cada dia mais. E quando o apóstolo Paulo ouve essa resposta do Senhor, ele vai se gloriar nas fraquezas dele, nas fragilidades dele, sabendo que no meio das dificuldades, no meio do problema, no meio da aflição, o poder de Deus se aperfeiçoava na vida dele. Ele tinha espinho na carne sim, mas tinha graça. Você pode ter dificuldade sim, mas o que importa é que nós temos a graça de Deus. Está moído sim pelas dificuldades, tem lágrimas nos olhos sim, mas tem a graça de Deus, e ela nos basta, ela nos sustenta, dia após dia, dia após dia. Aleluia. Eu preciso ler o que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo estava dando diversas instruções para aquele jovem, porque ele, assim como nós, estava passando por momentos de dificuldade, estava passando por momento a qual o dom que estava dentro dele estava dormindo, estava em dormência. E é por isso que Paulo vai escrever esta carta, para o orientar, para dizer para ele: não desista, não pare. E é por isso que ele vai escrever a Timóteo no seu capítulo de número 2, versículo de número 8: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcançam a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, com Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, lembra-se de Jesus Cristo, lembra das aflições que Ele passou. Talvez você esteja pensando em parar, em desistir, ou até mesmo nem começou a caminhada, pensando que é improvável herdar o reino do céu, em cumprir o ministério. Mas é Paulo dizendo a Timóteo: lembra de Jesus Cristo. Era como se ele estivesse dizendo:
lembra das chicotadas, lembra daquilo que ele sofreu, lembra daquilo que falaram para ele, lembra de tudo que ele passou, lembra da coroa de espinho que colocaram sobre a cabeça dele, a qual escorreu sangue na sua face, lembra da cruz pesada que ele carregou. Não desista, caminhe com ele. Caminhe quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, por conta das suas dificuldades, por conta dos seus problemas, olhe para Jesus, olha para Ele, pensa muito bem antes de você dizer: eu vou parar, eu não vou ir mais, eu não vou mais fazer a obra de Deus, porque Ele carregou uma cruz mais pesada do que nós carregamos, Ele sofreu muito mais que nós sofremos. Não existe ninguém aqui que sofre ou sofreu mais do que Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. A palavra não diz, mas isso dá base para nós dizer que se ele venceu, nós podemos vencer. Nós podemos vencer. E não é só lembrar das aflições, é lembrar que ele morreu na cruz sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele foi glorificado pelo Pai. É por isso que Estevão vai dizer: eu estou vendo ele assentado à destra do Pai, e o seu rosto estava como um rosto de um anjo. Embora ele estava sendo apedrejado, embora ele esteja sendo afligido, ele vai estar com um semblante alegre, porque nós passamos por dificuldade, por problemas, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós se alegramos, porque nós sabemos que ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. Não iremos somente sofrer, mas nós iremos se alegrar, porque ele nos prometeu que havia de preparar a morada para nós, para todos aqueles que forem fiéis a Ele. É por isso que Paulo entrega tudo, é por isso que Paulo vive o Evangelho como ele deve ser vivido. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não tenho por precioso a minha vida, a não ser cumprir o meu ministério, a não ser cumprir a chamada, a vocação, aquilo que Deus me vocacionou. É por isso que ele vai dizer: eu sofro até prisão, eu sou preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela está liberta, e ela está ecoando aos quatro cantos da terra. Não importa se eu estou preso ou não, o importante é que a palavra de Deus está sendo manifestada em toda a terra. Era alguém que entregava tudo para cumprir o ministério. Será que nós estamos entregando tudo para cumprir aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos ortogou a fazer? Ou será que nós estamos nos acovardando? Olha a situação de Paulo, ele estava até preso, sofria prisão, perseguição, angústias, quantas aflições, mas ele estava dizendo: eu estou preso, mas eu estou alegre, porque a palavra de Deus está ecoando, está indo. Ele estava alegre porque ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo a vontade do Pai. Não esteja de cabeça baixa. Se você está fazendo a vontade de Deus, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Ele vai dizer: eu sofro por amor dos escolhidos, eu sofro, porque ele sabia que a salvação da alma dele não era o suficiente. Ele queria que muitos outros fossem salvos, porque quantos estão dentro da igreja estão acomodados demais, estão dizendo: eu estou salvo, e é isso que importa. Não se preocupa com a propagação do Evangelho, com anunciar o Evangelho, em sair para a rua. Nós marcamos evangelismo, podemos ver, e não vem quase ninguém, porque não estão preocupados com a salvação das almas, não estão preocupados em anunciar o Evangelho,
Quando você receber um convite para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, lembra de quando você estava lá no mundo. Lembra de quando você estava perdido e alguém chegou em você e disse sobre o Evangelho, falou sobre Jesus Cristo, e é por isso que você está aqui. E quantos estão lá fora? E quantos estão lá fora que, se Jesus voltar hoje, padecerão eternamente no inferno? E nós, será que nós estamos de braços cruzados, dizendo: volta Jesus, eu não aguento mais a aflição, eu não aguento mais a perseguição, volta Jesus. Aí talvez Jesus esteja olhando lá dos altos céus, dizendo: eu vou voltar, mas você vai ficar parado aí até quando? Vai ficar se importando somente com a sua salvação até quando? Se preocupe sim com a sua salvação, mas se preocupe com a salvação daqueles que estão lá fora, daqueles que estão no mundo, daqueles que, se Jesus voltar hoje, não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino do céu. Há uma recompensa para nós. O mundo olha para a igreja e acha que nós somos loucos, acha que nós estamos perdendo tempo, mas nós sabemos o que nos espera no outro lado. Nós sabemos o que espera a nós na eternidade. Nós sabemos muito bem o que nos espera. Nós sabemos muito bem. O mundo, ele vai festejar, ele vai desfrutar de tudo que tem aqui. Ele vai se preocupar com tudo, menos com a salvação. Vai se alegrar, vai até se divertir. E muitos de nós, se não estivermos olhando para Jesus, vamos olhar para o mundo e vamos até achar que compensa estar no mundo. Vamos até achar que compensa, porque eles fazem o que querem, eles vão para onde querem. Eles estão se alegrando, eles estão pulando, passam a madrugada em baladas, bebendo, enchendo a cara, e dizem que estão se alegrando, estão se divertindo. E muitas das vezes olha para a igreja e diz: olha lá, ele chora, olha lá, passa dificuldade, passa por problema. Mas é melhor passar por dificuldade aqui, por problemas aqui, e se alegrar lá. Porque do que adianta se alegrar aqui, desfrutar de tudo que o mundo oferece, de que Satanás oferece, e na eternidade sofrer? Do que adianta? Porque enquanto nós choramos aqui, o mundo se diverte, mas irá chorar na eternidade. Por isso que eu digo para nós, é por isso que Deus fala para nós, nesta noite, nós precisamos se alegrar na nossa salvação, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades. Saiba que o reino dos céus nos espera, saiba que o reino de Deus nos espera, saiba que o reino de Deus nos espera. É por isso que Paulo vai dizer, é por isso que Paulo vai falar, é por isso que Paulo vai exortar Timóteo. Ele vai dizer: ó, fica firme, não desiste. Ele se apresenta, ele vai dizer, 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 15, procura se apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está dizendo: enquanto Jesus não volta, enquanto você não vai com Ele, procura se apresentar diante dEle como obreiro aprovado, da qual não tem que se envergonhar, como alguém que, apesar das dificuldades, entrega tudo por amor a Ele, Enquanto isso, esteja firme. E alguém que está escrevendo isso a Timóteo, é alguém que estava no fim já da sua carreira, alguém que padeceu pelo Evangelho, alguém que sofreu pelo Evangelho, por amor dos escolhidos. Paulo, ele vai dizer, esta carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve antes de morrer. Tem muitas outras cartas, mas aqui Paulo escreve enquanto ele estava preso.
enquanto ele estava sofrendo, enquanto ele sabia que a morte estava por vir. É por isso que ele vai dizer a Timóteo, já sentindo a sua morte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós podemos falar como o apóstolo Paulo disse? Ou será que nós estamos fugindo do combate? Será que nós estamos fugindo de carregar a nossa cruz? Será que nós estamos fugindo de viver o verdadeiro evangelho? Porque só aquele que vive o verdadeiro evangelho, só aquele que vive o verdadeiro evangelho, só aquele que vive de acordo com a palavra de Deus pode dizer essas palavras que o apóstolo Paulo disse um dia: eu combati o bom combate. Ou seja, eu não fugi, eu guerreei, eu fui até o fim. E agora que eu estou sentindo a minha morte, eu vou dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. E guardei a minha fé. Eu espero te ver um dia falando estas mesmas palavras. Estas mesmas palavras que Paulo disse, para que um dia nós venhamos nos encontrar no reino do céu, porque tudo aqui é passageiro. A própria palavra de Deus vai dizer que o homem, que a carne, ela é como a erva, e a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Ou seja, o homem ele seca, a glória do homem cai. Mas ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada entre vós. É esta palavra que está sendo pregada. É esta palavra que está sendo anunciada. Porque nós estamos no tempo da graça. Aqui há oportunidade. Ainda dá tempo de você renunciar às coisas deste mundo para viver de acordo à vontade de Deus. Ainda dá tempo de você largar tudo para viver a vontade de Deus. Porque a porta ainda está aberta. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias será como os dias de Noé. Muitos bebiam, davam-se casamento. Ou seja, era um dia comum, era um dia normal. Mas de repente, Noé entrou para dentro da arca, com os animais que Deus disse para ele carregar, e com a sua família. E a porta se fechou, e ali a terra se acabou em água. Todos ouviram a pregação de Noé. Todos ouviram a pregação de Noé, mas não deram ouvidos. E nos dias de hoje é da mesma maneira. Quantos ouvem a palavra, mas não dão ouvido, não levam a sério. Mas haverá um dia que muitos entrarão por esta igreja, ou tentarão até arrombar a porta para ouvir uma palavra, mas não vão ouvir, porque o Senhor arrebatará a sua igreja. O Senhor arrebatará a sua igreja. Não vai ter ninguém para ministrar, não vai ter ninguém para louvar, não vai ter um pastor para você pedir um conselho, porque todos nós seremos arrebatados com Cristo Jesus. E ai daqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem, porque quem vai reinar neste mundo é o anticristo. Alguém que é muito pior do que Hitler, alguém que é muito pior do que qualquer outro homem que já passou por esta terra. Alguém que terá o domínio do mundo inteiro, alguém que controlará o mundo inteiro, a moeda do mundo inteiro, que implantará um chip na sua testa, na testa daquele que ficarem, e ele saberá aonde está, não vai ter para onde fugir. E o pior, a eternidade, além de sofrer com o anticristo, padecerá a eternidade no inferno, se não aceitar Jesus, se não procurar viver o evangelho verdadeiro, se não procurar viver de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o Senhor nos orienta: não seja somente ouvinte, mas pratique a palavra. Não seja como as virgens imprudentes, loucas, mas seja prudente. Não edifique a sua casa sobre a areia,
mas edifica a sua casa sobre a rocha. É por isso que ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É por isso que ele vai nos orientar, ele vai nos dizer diversas vezes. É por isso que ele nos deixou esta palavra. É por isso que ele morreu na cruz por amor de nós. É por isso. Não é para nós ficarmos aqui brincando. Não é para nós ficarmos aqui pensando: meu Deus, será que eu sirvo a Jesus ou será que eu sirvo o mundo? Será que eu vou para a igreja ou será que eu vou para a balada? Será que eu ouço louvor ou ouço funk? Porque Deus, ele não aceita ninguém dividido. Satanás pode até aceitar, porque ele sabe que aqueles que estão divididos também pertencem a ele. Mas aqueles que se entregam totalmente a Jesus são aqueles que herdarão o reino do céu. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Senhor Deus soberano, Senhor Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por estar na tua presença, Jesus. Senhor, fala conosco, Pai, cada dia mais. Nos sustenta, Senhor. Nos ajude a viver a tua palavra, a andar de acordo com a tua palavra. Que nós não venhamos somente pregar a tua palavra ou ouvir, mas que nós venhamos, ó Pai, viver a tua palavra. Ah, Senhor Deus soberano, o Senhor conhece as aflições dos teus filhos, as angústias, as lágrimas. Ah, Pai, eu te peço nesta noite, Pai, dá força para este irmão, dá força para esta irmã, continuar caminhando, lutando, Senhor, carregando a cruz, ó Pai, a qual o Senhor entregou para ela. Alamassorabalaracandarábia, alamando queramanda shoide comondebria soramandarábia. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe das fragilidades, o Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe, Pai, das aflições, das noites não dormidas, o Senhor sabe muito bem, ó Pai, das preocupações. Não deixe tua filha, não deixe o teu filho, Pai, pensar que ele está sozinho, mas que ele venha, papai, ser surpreendido pela tua presença, dizendo para ele, dizendo para ela: eu estou aqui, eu te sustento, eu sou contigo. Ah, Senhor Deus amado, ah, Senhor Deus querido, convence, Pai, esta alma, convence, Pai, os teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.